Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado. Então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, começa uma coisa bem básica mesmo, ok? Eu já estou no ramo há muitos anos, né? Comecei a trabalhar em usinagem em 1974. Trabalhei até 82 como torneiro mecânico, então conheço bem chão de fábrica. Trabalhei numa empresa grande que tinha 3.000 funcionários, tinha tudo quanto a coisa de usinagem. Então eu vivi o chão de fábrica numa empresa que tinha tornos verticais enormes, desde pequenas máquinas até máquinas grandes, tornos de 5 metros de placa de diâmetro, com mandriladoras gigantes, de pequenas máquinas também de mandrilar, de fresar, prensas. Então eu vivi esse mundo de usinagem durante 8 anos dentro do chão de fábrica, sujando a mão de graxa. Em 82 me formei na FATEC, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né? A FATEC pertencia à Unesp naquele tempo, no curso de processos de fabricação. E de lá para cá trabalhei sempre na área de processos. Fui supervisor de engenharia de manufatura da BF Goodrich durante 8 anos. Trabalhei 2 anos para a Marinha do Brasil no projeto Aramar. Trabalhei em algumas outras empresas com menor tempo. E 15 anos na empresa Heller, onde eu me aposentei em 2011. De lá para cá tenho trabalhado na CNC Tecnologia, que é uma empresa nossa, voltada para treinamento e assessoria, né? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centros de usinagem dos melhores do mundo, eu fui coordenador na área de processos de fabricação, na engenharia de fabricação, durante 4 anos, 2 anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas, né? E programação, ferramenta, e o resto na área de assistência técnica, na área de treinamento, ok? Foram 15 anos no meio de fabricante de máquina, que deu uma grande experiência. Com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, quando fiz os primeiros cursos, né? E fiz de apalpador, da própria Renischau mesmo, tal. Então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí. Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal. Não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui é um trabalho voluntário. Eu estou fazendo, dando o melhor de mim, assim, passando a minha experiência de graça. Não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com 2 livros aí à venda também. Se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, um dos melhores do mundo na língua portuguesa. Não é só eu que falo, todos os usuários falam, né? Um deles foi usado, não sei se é usado ainda, na Unicamp, nos cursos de pós-graduação em engenharia mecânica. Tenho notícias que foi usado para o trabalho de encerramento do curso. Então são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Então, para o nosso canal eu digo a mesma coisa: espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Eu estou fazendo o que eu posso aqui dentro desse voluntariado, né? Hoje é um domingo, por exemplo, agora são 19 horas e pouco, 19h30. Estou aqui fazendo isso para vocês, sem ganhar nada, sem preocupar em ganhar nada, pelo prazer de passar, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fique ligado. E curta, descurta cada aula que você assistiu, cada apresentação nossa. Vai ter muita coisa interessante no canal, tá bom? Um abraço.
Bom, começando a falar sobre a interface de dados, né? A interface de dados para o usuário, quer dizer, a gente como utilizador da máquina, né? Que tem o comando Siemens como o CNC principal. O usuário possui à disposição diversas interfaces de dados para transmitir dados da memória NC da parte externa e vice-versa. Para o processamento desses dados pelo NCK, núcleo do comando numérico, eles ainda precisam ser introduzidos pelo MMC no NCK. O que é isso? Eu vou explicar bem. Bom, antes de mais nada, esse capítulo nosso, nós vamos falar sobre a interface de dados. Seria os meios de comunicação, como é que são as mídias, as memórias, tá? Como proceder na máquina, quais as telas, como que é o passo a passo de entrada e saída de dados. Nós vamos abordar isso numa aula no curso de operação. O curso de operação já envolve funções do painel. Tá? Nós estamos num curso de programação por enquanto. Tá? Então, nós vamos precisar saber como é que funciona isso, para a gente saber como é que escreve algumas coisas no programa, ok? Então, eu vindo aqui, nós vamos poder observar a interface de dados no CNC. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma mídia ou um computador onde vai ter o arquivo onde eu vou entrar com dados para a memória ou retirar os dados da memória. Então, isso aqui seria o meu agente de comunicação com a máquina, ok? Depois nós vamos ver quais são esses agentes. Na máquina, o que eu tenho no comando Siemens? Eu tenho a memória principal, tá? A memória principal é o MMC, que foi abordado na apostila ali. É o Main Memory Computer, é a memória principal do computador. Então, quando você manda dados para a máquina, ele para nessa memória aqui e fica armazenado na memória. Você não consegue processar um programa que esteja armazenado aqui, ok? Ele fica visivelmente aparecendo na tela como carregado na máquina, mas não está. Você precisa fazer uma operação de carregar na memória NC, daí ele vem para a memória NC, que é o NCK, né? E aí ele está preparado para ser processado para a máquina, ok? Quando eu não vou usar esse arquivo, tá? O que eu posso fazer? Descarregar, ele volta para cá. Então eu mantenho carregado aqueles que estão em processo, ou que normalmente estão em processo. Aqueles que nunca quase uso, coisa que não tem muita utilidade, eu deixo descarregado. Ele fica nessa memória aqui. Eles aparecem na mesma lista, só que tem um xizinho que mostra isso, ok? Eu vou mostrar essa tela para vocês. Olha então, pessoal, essa tela aqui ela mostra bem aqui esse detalhe. Essa aqui é a tela da memória MMC, onde os programas são arquivados, né? Então aqui eu tenho um programa principal, os programas principais. Sobre essa extensão aqui, nós falamos na aula 5, tá? Sobre os tipos de arquivos, tá? Então, essa eu não vou explicar nessa aula novamente. Os programas carregados. Olha, quando eu mando o programa para a máquina, tá? Ele vem para essa tela aqui, ele vai aparecer aqui. Por exemplo, teste 1, ele vai aparecer aqui, ó. Ele está descarregado, tá vendo? Carregado. O que está carregado aparece um xizinho. Ó, teste de fuso 2 aqui, ó, está descarregado. Trocar parte, carregado. Então, esses programas que aparecem o X, carregados. Como é que eu carrego ou descarrego? Eu levo essa linha azul que seleciona a linha que eu queira fazer alguma ação, né? No caso tá lá a letra Melo, MPF, tá descarregado. Se eu quiser carregar, eu venho na lateral aqui, ó, e aperto essa tecla aqui, o carregar. Com isso ele vai aparecer um X aqui na frente. Observando que para o programa ser carregado ou descarregado, eles têm que estar ativado. Como é que eu faço a ativação nele? Então, para ativar, basta eu localizar a linha, né?
eu venho aqui em administração de programa, abro essa aqui, essa opção, vai abrir algumas opções aqui, entre elas vai ser ativar. E aí ela estaria sem o X aqui, quando eu ativo aparece o Xzinho. Observe aqui também, olha, quando eu carrego ou descarrego na memória NC, essa aqui é a memória livre, ó, a memória livre do disco, que seria a memória principal, o MMC. Aqui a memória livre do NCK, que é a memória NC da máquina, tá? Então, quando eu descarrego aqui, abre memória NC e diminui aqui, porque ele vem para cá. Quando eu carrego, diminui aqui e aumenta aqui, porque ele vem para cá. Então ele fica alternando aqui. Se eu quiser apagar um programa daqui, eu seleciono, venho aqui na administração do programa, tem a opção apagar, aí ele some, daí aumenta aqui. Tá? Então cada vez que entra algum arquivo aqui na máquina, diminui essas memórias. Legal? Então, para mim fazer qualquer ação aqui, eu preciso estar com ele ativado. Tá? Para mim descarregar, é a mesma coisa. Eu seleciono uma linha ativada e aperto descarregar. Ok? Então ela passa para uma parte da memória. Aqui ela está na memória NC, aqui ela está fora da memória NC. Então o carregado está na memória NC, que é o NCK. Tá? E o descarregado está no MMC apenas, não está no NCK. Por isso que um programa que não tem esse X na frente, você não consegue processar ele na máquina. Ok? Todos esses arquivos aqui de baixo, essas pastas, né, na verdade, né? Nós já falamos na aula 5 também sobre conforme os tipos de arquivo, o caminho, tá? Que é o formato do programa, né? No cabeçalho a gente já põe a extensão, que é conforme o arquivo que eu esteja editando, vai ter a extensão do meu programa, né? E conforme a segunda linha do cabeçalho vai ser o caminho onde ele vai ser armazenado. Tá? Então eu tenho aqui programa de peças, que são os MPFs, aqui o WPD, aqui o SPF, aqui o ciclos do usuário, CSU, o CUS, né? Aqui tem outro que é o ciclos do fabricante, que está inabilitado aqui, ok? Aqui é uma outra página, né? Que está acionado o SPF, que são os subprogramas. No caso, como esses subprogramas são todos utilizados, eles ficam todos carregados, né? Então, se eu acionar um programa, né? Ele vai já estar preparado para trabalhar. Tá? Voltando aqui, tá? Na interfaces. Então, ó, aqui através de uma operação no painel de entrada e saída de dados, eu posso mandar um arquivo para o computador ou tirar uma cópia desse arquivo para o computador. Estando no computador central da máquina, que é a memória principal, que é aquela memória. Então, quando ele entra para cá, essa entrada aqui, ó, o cabeçalho vai dizer nessa tela aqui, né? Então nessa tela aqui a gente vai ter aquela memória principal, que é o MMC. Tá? Então na aula 5 nós explicamos todas essas pastas, essas extensões, do que se trata. É uma explicação longa, então não dá para ser nossa aula, que vai ficar mais extensa do que já, né? Então, quem tem dúvida disso ainda, ou não viu na aula 5, dá uma procuradinha no canal aí, a aula 5, e vai ter explicações sobre isso, tá? Então isso aqui seria a memória principal da máquina, que é o resumo daquela tela que nós vimos. Na verdade, isso aqui ela aparece esquematizado, lá ela aparece na forma real que você vê na tela, ok? E aqui também os tipos de arquivos, né? Então você tem, conforme a extensão do que você está tirando, é o arquivo, que também na aula 5 a gente fala sobre isso aqui, ok?
Então a interface de dados do Siemens, eu posso usar uma mídia qualquer externa, tá? Entrada USB, pendrive ou alguma coisa externa que usa o pendrive, ou tem geração que usa disquete, tá? E o computador, todos eles aceitam através de um cabo, né, de ligação em cima da máquina. Você pode fazer isso, ou lá do escritório, ligando um cabo do escritório até a máquina, tá? Aí você consegue, através da leitura do MMC, acessar aqui e entrar dados para a máquina, tá? Nós vamos ver no curso de operação. Mais uma vez eu digo que essas operações aqui tem uma explicação mais operacional de máquina. Aí vai para aquela tela que nós vimos agora há pouco, e aí eu carrego ou descarrego na memória NC. Estando carregado na memória NC, eu posso processar na máquina, tá? Ou utilizar na máquina. Tem coisa que eu não carrego, eu utilizo só, tá? Ok? Então aqui fica mais claro a leitura desse manual aqui, né, para a gente continuar. Então vamos continuar aqui, ó. A interface para serviços tem mais interface à disposição, tá? Então serviço, que é a parte de configurações, manutenção, a parte eletrônica, tá? Que não é o nosso caso, não. Nós estamos falando sobre o curso de programação, que nós estamos usuário, como aplicação da máquina, ok? Tipos de dados e tipos de arquivos. Nós acabamos de ver agora aqueles tipos de dados, tá? Eu só vou ler aqui e vai ser explicação bem breve, porque já foi explicado na aula 5. Agora mais o foco é o processo de entrada e saída de dados. O Siemens determina os nomes e os caminhos dados para os seguintes tipos de arquivos, que são descritos no capítulo 3 do Manual de Siemens de Programação Avançada, tá? Então você vai encontrar mais detalhe lá. Um caminho de dados no cabeçote de dados determina, na introdução de arquivos, o caminho-alvo, em qual caminho introduzido, respectivamente, o tipo de arquivo deve ser salvo. Isso aqui seria o cabeçalho do seu texto, para entender para onde vai o arquivo que está mandando, na aula 5. Tá? Sem informação com o caminho de dados, o arquivo é introduzido através do caminho de dados determinados conforme o caminho do arquivo. Então, na aula 5, quem não assistiu, a primeira linha, você põe o nome do programa e a extensão. Por exemplo, se for o programa principal, main program file, arquivo do programa principal. Ou subprograma file, arquivo de subprograma. Tá? Então, ou o outro tipo. Os dois mais usados seriam esse aqui, programa principal e uma subrotina. Então, na primeira linha do cabeçalho, eu dou o nome do programa, ponho aquela sintaxe que você vai ver lá, dou o nome para ele e vou colocar a extensão. Tá? Na segunda linha, o que ele diz? Que o caminho-alvo aqui, ó, vai levar ele para a pasta adequada. Então, na segunda linha tem lá o $pet, e tem a pasta do WKS, que ele vai jogar lá na pasta adequada que você determinou nessa segunda linha do cabeçalho. O que ele está falando aqui, se não for colocado, tá? Se não for colocado, ele vai colocar conforme a extensão. Daí ele vai pegar, por exemplo, o programa principal SPF, ele vai pôr na pasta MPF. O programa subrotina, que é o SPF, ele vai colocar na subrotina. Tá? Então ele automaticamente vai escolher conforme a extensão, se não tiver o caminho. Tá? Isso aqui que ele está falando. Na aula 5 a gente explica melhor isso. Na série de dados, um arquivo do sistema de cabeçote de dados recebe o caminho de dados no caminho da fonte do MMC. O que é isso aqui? Quando você está tirando alguma coisa da máquina, para que lado ele vai, se ele vai para um disquete, vai para um pendrive, vai para um cabo de computador, o caminho você seleciona no painel da máquina, tá? Através de uma seleção que tem no menu lateral, tá, ok? É isso que ele está falando aqui. Arquivos da placa MMC. MMC é Main Memory Computer. Main principal,
memória principal do computador. Conforme o tipo de arquivos, os dados são introduzidos primeiro na placa MMC, que é aquilo que eu falei, você manda o arquivo, né, para a memória principal do computador, e depois é carregado ou descarregado na memória NC. Eles somente estão disponíveis no NCK através do carregamento dos programas. Quer dizer, aquilo que eu falei, ele só está disponível quando eu carrego ele na memória NCK. Arquivos da memória NCK. Conforme o tipo de arquivo, os dados entram direto na memória do, por exemplo, TUA, UFR e tal. Então, conforme o tipo de arquivo, eles podem entrar direto na memória NCK, tá? Esse aqui é o arquivo de ferramenta, arquivo de ponto zero, tá ok? Então aqui está falando sobre uma breve descrição do que essas extensões de arquivos, que está mais bem esclarecido na aula 5. Tá, então, programas principais com extensão MPF, que é Main Program File. Main é principal, programa, file é arquivo do programa principal. Programas de usinagem ou partes desses programas são programas principais com código MPF. Esses arquivos terminam em M30. Então, um programa que vai rodar como programa principal seu na usinagem, ele tem que ter extensão MPF, tá? E ele tem que terminar com M30. Nele pode ser chamado outros subprogramas e outras coisas, mas ele é a chave, por isso que ele é main, é o principal, ok? Subprogramas SPF. Subprogramas ou ciclos recebem o código SPF. Então, a extensão de um subprograma ou uma subrotina, né, eles são terminados com RET ou M17 também, falados lá na aula 5. Dados e correção de ferramenta, TOA. Também, dados e correção de ferramenta recebe de acordo com o gerenciamento da ferramenta Standard Sines, código TOA. TLD, também para ferramentas. Para máquinas do Magazine, né, no caso aqui de Heller, né, o gerenciamento do transporte MTV, que é um caso especial da Heller, né, dados de ferramenta podem ser introduzidos e copiados através do arquivo TLD. O UFR, que é o User Frame. As remoções do ponto zero ajustáveis, que são os frames, podem ser introduzidos com arquivos do código UFR. Então, os arquivos que funciona como se fosse uma subrotina que vai processar só sentenças sem movimento, ela só vai jogar valor no ponto zero. Tá? Também foi dado uma pincelada na aula 5 sobre isso aqui, vamos falar melhor no capítulo que falar sobre ponto zero, tá? Ponto zero máquina, zero peça e tal. Nós vamos falar em aulas posteriores. Nós temos uma pincelada na aula 5. Arquivos .arc. Os arquivos de arquivo mantêm arquivos do tipo arquivos em conjunto. Por exemplo, todos os arquivos para a usinagem de uma peça em várias peças. Então, isso aqui é o seguinte, o texto está meio confuso, que eu vou explicar. Quando você tira da máquina, ele sempre sai com um .arc. Tá? Você vai dar um nome no que você está tirando, você que dá um nome. Tá? Então, nesse arquivo .arc, você pode tirar um arquivo do arquivo, né, e vários arquivos também. Você pode tirar um pacote, tirar 5 programas da máquina num arquivo só. Tá? Um arquivo só. Daí quando você abrir ele no computador, ele vai abrir os 5 arquivos na sequência. Se você um dia mandar ler esse arquivo para a máquina, ele vai colocar um de cada vez para cada cabeçalho que ele encontrar, aí, M30 ou M17 que ele encontrar, ele vai entender que está abrindo um programa diferente e vai pôr tudo separadinho na memória da máquina novamente. Tá? Se esse .arc você quiser abrir no computador dando 2 cliques nele, ele não abre, ele dá erro. Tá? Você vai ter que clicar nele no botão do mouse direito e abrir com. Aí você arruma, escolhe um editor de texto, né, que seja interessante para você usar. Lembrando que todo o programa para ser lido para a máquina, também foi falado muito na aula 5,
ele tem que ser salvo com formato texto, tá? Mesmo que você use o Word, você não pode salvar ele no formato Word, você tem que salvar ele no formato texto, ok? Você tem que escolher lá embaixo naquela, aqui estou no Word, ó, ele tem que estar aqui, ó, entrar no Word, salvar como, e aqui embaixo você tem que escolher aqui, ó, documento, texto sem formatação, tá vendo? E aí seleciona aqui e dá o salvar, ok? Então você vai fazer isso aí para poder salvar sem nenhuma formatação, para a máquina entender. Programa de inicialização. Arquivos de inicialização recebem o código IN. Eles transferem comandos antes do começo do programa principal em estados de inicialização dos determinados, tá? É um recurso que tem, tá? Eu, falar a verdade, eu nunca usei isso aqui, não gosto de usar esse, tá? Arquivos de settings, esse C é de settings seria o ajuste, né, de código. Eles funcionam semelhante a arquivos IN também, inicialização. Esses arquivos normalmente não estão utilizados pelo usuário, mas pelo pessoal de serviços, mas para a parte de manutenção, para ler algum dado de máquina, alguma coisa assim. Dados de máquina, aqui ó, é o TEA. Dados de máquina recebe o arquivo TEA. Esses dados normalmente não são introduzidos pelo usuário, mas pelo pessoal de serviço, a manutenção. O DEF, de definições, é a mesma coisa. Então, esses arquivos GUD, nós vamos falar mais para frente aqui, ó, ele fazem definições. Você escreve numa linha dele, por exemplo, define, como a palavra bola, como um número natural, né? Aí você põe lá no seu programa bola igual a 5, o que ele vai fazer? Ele vai carregar na memória bola o valor 5. Aí no seu programa você programa x igual a bola, ele vai executar x igual a 5, porque usou definições, tá? Mais para frente, em uma programação mais avançada, a gente fala disso. Parâmetros R, valores e parâmetros que podem ser introduzidos, copiados no arquivo RPA, também para dados de parâmetros. Isso aqui também é para programação mais avançada. Arquivos que possuem comentários são introduzidos com código .com. Tá? Então esses arquivos aqui eles não têm movimento, é só comentário. Então você pode usar um arquivo desse para ficar jogando nele um tempo de usinagem. Então você pode, por exemplo, criar através de variáveis parametrizadas do seu programa uma cronometragem de cada ciclo de usinagem. Então a cada ciclo ele vai lá nesse arquivo e coloca um texto aqui com o tempo que ele usinou aquela peça, aquele ciclo. Tá? Daí uma hora você tira isso aqui, imprime e vai ter um texto um texto com todo o tempo do dia, por exemplo, né? Aqui definições GUD e macros, que tem dados de uso global, né? São dados de máquina também, que quando você liga a máquina ele processa isso aqui, tá? Também é uma programação mais avançada, mais para frente a gente vê, senão nós estamos no início ainda do curso, né? Isso aqui é aquele esqueminha que nós vimos agora, que nós já falamos na aula 5, tem bastante dele. E aqui vamos falar um pouco sobre os drives, né? Os drives de comunicação. Drives para disquete. Então, eu sei que hoje em dia o disquete já nem usa mais, a gente jogou quase tudo fora, já tem alguns aqui para relíquia, tá? Mas você não pode pensar assim, porque você pode entrar numa empresa, numa fábrica, que assim como na aula anterior, a aula 6, nós falamos sobre fita perfurada, que é mais antigo ainda que o disquete. Muita gente tem máquina com fita perfurada e tem muita gente com máquina também, né, com leitura através de disquete. Então a gente tem que respeitar o conteúdo e tem que procurar buscar todo o entendimento, porque você hoje está numa empresa que tem só máquinas modernas, tal, com leitura moderna, daí que você sai, perde o seu emprego ou muda de emprego por qualquer razão aí que tem interesse.
Aí você vai para uma empresa que tem um maquinário tudo antigo, fita perfurada, com disquete. E aí, como é que você vai se virar? Você vai ter que aprender lá. Então, você ter uma noção aqui, você já tem uma base, porque você não pode desprezar todo o histórico, tá? Então, todos os dados podem ser introduzidos e copiados através de disquete. Deve ser observado que o nome do arquivo máximo pode ter 8 símbolos de extensão de 3 símbolos. O nome do arquivo, no MMC, com mais de 8 símbolos, são limitados em 8 símbolos. Pode ser utilizados um disquete formato DOS, né, também né, de 720K, ou HD, aquele menorzinho. Esse aqui seria o DD, aquele maior, ou o HD de 1,44 megabytes. Tá? Então, veja aí alguns tipos de disco. Então, aqui vejamos os disquetes, né? Nós temos aqui dos mais antigos para os mais modernos, né? Diâmetro de 8 polegadas, ele tinha uma memória de 80 KB. Então ele era grande, mas a capacidade era muito pequena, né? Aí ele diminuiu, mas aumentou a capacidade. Ele diminuiu para 5,25, 5 polegadas e 1/4, e tinha 110 KB. E depois ele evoluiu para 1,2 megabytes, já melhorou muito. E depois para o 3,5 que está aqui, né? Ele diminuiu mais ainda e aumentou mais um pouco ainda para 1,44 megabytes. A boa parte da geração Siemens trabalhava com esse aqui também. Era muito comum o comando Siemens. Hoje no mercado nós temos muita máquina trabalhando com esse tipo de disquete, tá? Muita máquina ainda trabalhando assim, ok? Quando eu seleciono a saída para o disquete, saída de dados ou entrada de dados, vai aparecer assim, ó, origem, que é o diretório da máquina, tá? E o destino está aqui, ó, aqui é a origem e aqui é o destino. Origem é o que? O A, que é o disquete. E aqui o arquivo que está selecionado para sair da máquina, né? Foi selecionado um caliper, né? Um freio, né? Desse modelo, né? Quando eu clicar aqui no início, ele vai mandar esse arquivo aqui para o disquete, que está selecionado na origem. Okay? No curso de operação a gente vai detalhar melhor isso aqui, tá? Tá ok? Bom, interface V24. Ligação interface. A interface V24 deve ser ajustada ao aparelho instalado respectivamente. O aparelho deve ser ajustado ao ajuste V24 ao lado da memória, né, em baud rate, handshake, etc. Podem ser ligados laptops, que seriam os notebooks, micros normais, combinação leitor, perfurador de fita, sistema DNC, tudo na base. Então o V24 seria uma comunicação por cabo externo, tá? Então o V24 seria um cabo externo. Então aqui, ó, eu selecionando o V24 aqui, ó, ele entraria um cabo externo que estaria conforme a configuração da minha máquina. Tá? Se estivesse ligado num computador do lado da máquina, ele falaria com esse computador. Se tivesse ligado o computador lá no escritório, ele falaria com o computador do escritório. Tá? Então, se eu seleciono aqui saída de dados, venho aqui, seleciono um arquivo, tá? Seleciono para onde vai aqui, abre aquelas duas telas. Quando eu selecionar aqui, vai abrir aquelas duas telas, como eu mostrei no disquete. E a hora que eu clicar o início, ele vai mandar para o V24 o arquivo que eu selecionei aqui. Legal? Aqui eu vou ter o disquete, arquivo, e aqui, ó, normalmente quando está sem o pendrive espetado, ele não seria USB, né? Pode ser qualquer USB, eu estou falando pendrive por ser o mais comum, né? Eu espetar um USB, ela vai aparecer aqui, USB, tá? Mas tem o mesmo sentido. Então aqui eu tenho o arquivo, né? Aqui entrada de dados é a mesma coisa. Para entrar com dados eu tenho aqui o destino da máquina, então entrada. E vou selecionar da onde vai entrar aqui, vamos supor, está no meu disquete. Eu clico no disquete, ele vai abrir
aqui na tela os arquivos do meu disquete. Daí eu seleciono o arquivo que eu quero mandar para a máquina e aqui vai aparecer a opção iniciar. Apertou iniciar, ele vai transmitir para a máquina aquele arquivo. Aí a pasta que ele vai, aí vai ser definida por aquele cabeçalho que nós explicamos na aula 5 e um pouquinho hoje aí. Tá legal? Já essa opção aqui, ó, arquivo. Esse aqui ele acessa um arquivo de dentro do HD da memória da máquina. Não tem nada a ver com essa memória, seria a memória do computador da máquina. Seria uma pasta que eu criei lá na raiz C, entrei pelo Explorer, tem uma forma de entrar no Explorer aqui, que você cria uma pasta, e aí você pode, quando você clica arquivo aqui, você entra numa espécie de Explorer mesmo, aí você localiza aquela pasta que você quer mandar dela para o MMC ou daqui para esse arquivo externo. Isso aqui ele está na máquina, só que ele está em memória à parte, está no HD, lá na raiz Drive C. Você pode fazer pastas de usuário ali, como num computador qualquer, tá? Então, funciona assim. A ligação em rede, ó, com o adaptador adaptador PCI, a memória pode ser adaptada em rede, assim pode ser realizada a ligação do sistema de computadores superiores. Você pode ter no escritório diversos computadores, né, e ligados na rede de máquina. Especialmente para a ligação de rede, existem em fábrica ou em transmissão grandes tamanhos de arquivos, maiores do que o M44, que é o disquete mais comum, né, nessa época aí, né. Uma ligação em rede faz bastante sentido. Tá? Então, você pode fazer com cabos longos, né, com tipo serial, um cabo serial PS2 também. Você pode usar o serial com USB, tá? Então você põe o USB na máquina, serial no computador ou vice-versa. Tá? E aí você vai fazer a ligação do seu computador ou do notebook com a máquina. Tá? E esse cabo pode ter 1 metro ou pode ter 100 metros. Aí depende do usuário, né? Salvamento de dados. Em caso de defeitos fatais do comando, por exemplo, defeito no disco rígido, defeito no NC, no CNC, pode haver perda de dados. Para evitar perda de dados, deve ser realizado um salvamento de dados, backup, em períodos regulares de tempo. Então, tudo que você tem na máquina, você tem que ter um backup atualizado disso, tá? No seu computador externo ou em alguma mídia, mas tem que ter, tá? Eu diria até mais de um. Só que no seu arquivo você tem que determinar uma forma de saber se está numa versão mais atualizada ou mais antiga. Você tira um arquivo da máquina de uma usinagem de uma peça e dali 6 meses você tira outra ou sofreu muita alteração, então você tem que administrar isso, senão você pode perder o mais novo e sobrepor o mais velho. Cuidado, tá? Você achar uma forma disso. A responsabilidade. O usuário é responsável pela salvaguarda dos dados. Quer dizer, que não é o fabricante da máquina, é o dono da máquina. Esse que é o usuário, o dono da máquina. Recomenda-se que dados relevantes sejam salvos através de disquete ou pendrive ou uma outra forma, né? Na placa da máquina, respectivamente a memória do NCU, no sistema externo secundário. Então, você pode também deixar um backup na própria memória da máquina. Arquivo de arquivo. Os chamados arquivos de arquivo podem ser agrupados todos os arquivos relevantes à segurança de dados, colocados no .arc. Tá? Então, o que seria isso aqui? Se você vai tirar um backup da máquina, você pode selecionar todos os programas que tem na máquina e ele vai sair num arquivo só, tudo, a máquina inteira. E aí você põe, por exemplo, o nome desse arquivo, tudo. Daí seria tudo.arc. Vai sair num arquivão só toda a backup da máquina. Tá? Isso que está falando aqui.
Então, voltando a falar na comunicação de interface de dados, né? O usuário possui à disposição diversas interfaces de dados para transmitir dados na memória da máquina. Ó, fala dados, não é programa, tá? O programa está dentro dos dados, mas pode ser ponto zero, dados de ferramenta, um monte de coisa, tá? Então, quando você fala em dados, envolve mais coisa que falar em tirar e colocar programa da máquina. Então, para transmitir dados da memória NC para a parte externa e vice-versa. Tá? Tirar e colocar, né? Conforme a versão do modelo do comando Siemens, pode existir instalados os seguintes aparelhos de entrada e saída de dados. Placa de memória Siemens, tá? Então você pode ter uma memória, uma placa de memória que você pode arquivar nela, levar dela para a máquina, da máquina para ela. Aparelho de leitura de disquete, cartão de memória, tá? Então eu tenho aqui cartão de memória, né? Então eu tenho vários tipos de cartões que posso utilizar, né? Isso aqui é muito usado também, ok? Entrada USB, que a gente já falou, né? Essas entradas USB para pendrive, aqui eu posso ter um HD portátil, tá? Então, aqui um cabinho USB que eu vou ligar num notebook, alguma coisa assim, ok? Cabo serial, que nós já falamos também aqui, né? Que vai comunicar com o computador. E um DNC. Só que está faltando aqui também uma coisa que bastante usado, são uma HD externa, né? Essa aqui você pode ter uma HD externa, ou HD da memória da máquina, você pode trabalhar com ela como backup também. E CDs, tá? Então teve uma geração aí que admitia CDs, tá? O DVD. Aqui está os tipos de DVD e a capacidade deles, né, conforme o tamanho e a forma de ser produzido. Tá? Então tem o mini DVD, mini CD, né, de 180 megabytes, aqueles pequenininhos que usava nos anos 90. Aqui o CD de 700 megabytes, que é usado até hoje. Né? E esse seria colocado dentro do painel elétrico da máquina, tá? Esses discos aqui, tá? É uma coisa bem mais discreta, né? E o DNC? DNC seria você processar um programa dentro de uma memória externa, tá? Aí é uma coisa que é um processo montado especial para cada usuário, né? Então um processo Direct Numeric Control, o DNC saiu disso. Eu tenho formas de considerar o DNC um processamento de uma memória externa da memória NC, por exemplo. Em ferramentaria é muito comum programas muito longos, e esses programas longos eles ficam muito pesados e grandes. Eles não cabem às vezes na memória NC, tá? Então você não consegue processar ele. Através de um software chamado DNC, você consegue processar ele de uma memória externa, passando pela memória NC para processar na máquina. Ele não precisa estar armazenado. Então esse DNC ele age mais ou menos assim, ok? E os tipos de dados de comunicação, né, que nós já demos uma pincelada antes, né? Então, entre o CNC e o aparelho externo de entrada e saída, podem ser efetuadas troca de dados. Os seguintes tipos de dados podem ser introduzidos e copiados. Então, eu posso passar... Quando eu falo entrada e saída, eu tiro uma cópia da máquina para minha mídia ou da minha mídia para a máquina. Para a máquina seria o MMC, tá? Então, eu posso tirar programas... O que é programa? Programa principal, subprograma, TLD, tá? Dados de correção, pode ser correção de ferramenta, correção de ponto zero, tá? Parâmetros, tá? O que é isso aqui? Parâmetros de máquina,
o que a máquina usa para trabalhar, né? Parâmetros de máquina. Aqui é variáveis de macros, seria os parâmetros do usuário, aqueles parametrizado que a gente usa nos programas. E outras coisas mais, tá? Que você possa ter na máquina que sejam processadas. Então, esses são os dados que a Siemens aceita que você entrada e saída. Tá? A entrada e saída de diversos dados é pilotada através de uma operação no painel de operação da máquina. Observação. A extensão do programa copiado da máquina para a saída de dados vai ter um nome com extensão .arc. Tá? Então esse aqui é o que eu já falei. Para abrir, você tem que clicar o botão direito do mouse e abrir com. O nome do arquivo. Não vai dar 2 cliques que dá erro. Tá? Se o computador for abrir com 2 cliques, dá erro. Tem que ser aberto com a opção abrir. Selecionar o Word, WordPad, bloco de notas. É possível que esses arquivos .arc sejam lidos em outra máquina. Tá? Em outra máquina ele lê. Tá? Você pode pegar um .arc, ele leva para lá e ele lê. Então, dados restritos da correção de ferramentas, arquivo TLD de .0, podem ser lidos na mesma opção que para programa e ainda originalmente em outra máquina. A mesma coisa, tá? A mesma coisa que o .arc, ok? Os drives de comunicação, né? Mais uma vez, isso aqui está repetindo praticamente o que nós falamos agora há pouco, né? Todos os dados podem ser introduzidos e copiados na memória NC da máquina através de diversos tipos de mídia. O tipo de mídia vai depender do modelo e comando do fabricante da máquina que utiliza. Os principais são, então nós estamos falando dos principais usados. Tá? Então, vai depender da geração da sua máquina, vai depender do modelo, do casamento do comando Siemens com a sua máquina. Tá? Então, não é que todos admitem isso ou nenhum admite isso, vai ter que cada um com o seu particular, tá? Às vezes pode admitir 2, 3 coisas dessas, tá? Então HD da máquina, tá? Que nós, esse aqui ó, é uma comunicação, ok? O disquete, nós já vimos também, tá? Cartão de memória, que nós já falamos também. CD, nós já falamos também. Computador externo, que nós já falamos também. O DNC, que seria aquele sistema que eu expliquei agora há pouco, né? E o cabo serial, que vai ligar com uma rede, computador externo, com outra máquina, aí vai depender do uso, né? Ok? Então a parte de comunicação é feita assim. Nos cursos de operação nós vamos falar como que se processa isso na máquina, tá? Como que a gente faz a sequência de entrada e saída de dados na máquina. Tá? Agora nós falamos sobre a comunicação da máquina, como que é feita, conforme o tipo de arquivo e como que funciona a ideia das coisas aí, tá bom?